Quando a gente fala sobre risco no mercado financeiro, a maior parte das pessoas imediatamente pensa em ações, bolsa, criptomoedas ou eventos muito visíveis como a quebra de bancos, por exemplo. Eu vejo que pouca gente olha para aquilo que está fora do radar, mas que pode ser muitas vezes o motivador de todo o início do movimento de queda. Há alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre o crédito privado e como ele poderia desencadear perdas gigantescas para os investidores. E agora eu estou começando a ver esse cenário se concretizar. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o crédito privado, o porquê que ele já está apodrecendo o sistema financeiro e porque eu acho que ele também pode ser a faísca que o sistema precisa para entrar em pânico. Vamos iniciar então. O crédito privado ele é menos visível do que outros tipos de investimento. Porém, nos últimos anos, ele vem ganhando cada vez mais força. Ele cresceu tanto ao longo da última década que hoje, qualquer ruído nesse segmento atiça a atenção dos investidores, principalmente porque ele é considerado um investimento extremamente seguro. E como que é o funcionamento do crédito privado? Bom, vamos lá, é simples. Trata de um dinheiro emprestado para empresas por instituições que não são bancos tradicionais. Então, em vez de uma empresa ir pedir para o banco financiamento, ela obtém recursos de fundos especializados, gestoras de ativos, private equity ou alguns veículos estruturados que captam dinheiro de investidores e emprestam para essas companhias. Esse mercado ele cresceu muito desde 2008, principalmente depois da crise. A crise financeira global ela levou uma onda de regulações mais rígidas para os bancos, que exigiram mais controle e mais critério para a concessão de crédito. E como consequência, muitos bancos passaram a evitar empresas consideradas de risco intermediário, ou principalmente risco elevado. Então, especialmente aquelas de médio porte que não têm acesso fácil ao mercado de capitais e também não grandes o suficiente para emitir dívida com facilidade numa bolsa de valores. E esse vácuo ele foi preenchido por fundos de crédito privado. Esses fundos passaram a oferecer exatamente aquilo que os investidores buscavam em um ambiente de juros historicamente baixo, um rendimento melhor. Até porque os rendimentos dos títulos americanos são muito baixos, principalmente se a gente for comparar com a renda fixa brasileira. Então esses rendimentos baixos faz com que os investidores busquem outras fontes de receita, de rentabilidade. Então enquanto títulos públicos pagavam pouco, o crédito privado prometia 8 até 10% ao ano com uma característica adicional, que é extremamente atraente para muitos investidores, uma baixa volatilidade. Ou seja, o governo paga menos de 3% ao ano e essas empresas chegam a pagar até 10%. Os investidores, aos poucos, foram migrando parte do seu capital para capturar essa rentabilidade adicional que o mercado dava. Só que aí que começa o problema. Como esses empréstimos eles não são negociados em bolsa diariamente, o valor deles não oscila a cada minuto ou a cada dia, geralmente. A marcação é feita por modelos internos. E isso cria uma sensação de estabilidade. Mas estabilidade não é ausência de risco. Muitas vezes é apenas ausência de transparência diária. Então, para você ter uma ideia do montante, ao longo das décadas passadas, trilhões de dólares fluíram para esse segmento. São fundos de pensão, investidores institucionais, vários family offices e até investidores individuais passaram a alocar muitos dos seus recursos em crédito privado. E a narrativa era que essas empresas só não estavam pegando dinheiro com bancos por causa dessas travas feitas pelo Fed, mas elas eram empresas boas, com garantias contratuais, fluxo de caixa previsível. Essa era a narrativa. Em um mundo de volatilidade grande em ações, o crédito privado parecia um novo porto seguro com um retorno basicamente elevado aos padrões americanos. E aos poucos a gente foi vendo que a narrativa e a realidade eram diferentes. O que raramente se discutia era a natureza dessas empresas que tomavam empréstimo. Então, grande parte delas opera no chamado middle market, ou seja, empresas de porte médio, muitas vezes alavancadas, dependendo de crescimento contínuo e sensíveis a ciclos econômicos. Não são empresas com balanços extremamente sólidos, margens extraordinárias. Elas são companhias que precisam de crédito para continuar operando ou expandindo suas operações. Muitas vezes com uma concorrência absurda. Então, elas não podem parar de investir. Além disso, uma parte relevante do financiamento desses fundos vinha direto ou indiretamente do próprio sistema bancário. Então, bancos
que é como eles eram impedidos de assumir determinados riscos diretamente, eles passaram a financiar fundos que, por sua vez, assumiam esses riscos. Então, formalmente, o banco emprestava para o fundo, mas na prática, o dinheiro chegava à empresa de maior risco por meio dessa intermediação. Então, ele acabava saindo, querendo ou não, do banco. Os bancos, eles acabaram criando mecanismos para burlar essas travas. Então, esse risco bancário não foi erradicado, ele foi só deslocado. E é dentro desse contexto que o episódio envolvendo um fundo específico da BlackRock ganhou mais importância nos últimos tempos. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Ela administra trilhões de dólares em diferentes classes de ativos. E aqui eu vou falar de um veículo específico, o BlackRock TCP Capital. Ele é um fundo voltado para crédito privado nesse segmento de middle market. A particularidade desse fundo é que ele é listado em bolsa. E, por ser listado, ele precisa divulgar relatórios periódicos detalhando a situação dos seus ativos. E, recentemente, esse fundo anunciou que precisava reduzir o valor dos seus ativos em aproximadamente 19% em um único trimestre. Ou seja, ela precisou fazer uma reavaliação significativa do valor dos empréstimos que compõem o portfólio. E aí vem já a primeira questão importante. Ela só fez essa marcação porque ela foi obrigada. Se ela não estivesse na Bolsa de Valores, talvez nunca seria obrigada a relatar isso. E a grande maioria desses fundos não está listado. E aí a gente começa a ver o buraco que a gente está dentro. Para alguns analistas americanos que eu sigo, eles acreditam que esse vai ser o novo calote como foi feito em 2008, mas dessa vez muito maior. Mas vamos lá. Essa redução de 19%, ela foi atribuída a uma série de investimentos problemáticos, incluindo empresas como a Renovo, que entrou em processo de falência, além de outras companhias ligadas ao setor de e-commerce, e que não conseguiram sustentar as projeções feitas durante o pós-pandemia. Então, o ponto que merece atenção não é apenas o percentual de perda, mas o que ele revela sobre a forma como esses ativos estão sendo avaliados. Muitos desses empréstimos estavam marcados a valor cheio até pouco tempo antes da revisão. Em outras palavras, eram carregados no balanço como se estivessem performando normalmente. E somente quando essa deterioração dos ativos se tornou inevitável é que houve esse ajuste abrupto. E como esses ativos não têm negociação diária em mercado aberto, sua avaliação depende de modelos internos dentro da gestora. Então, enquanto não existe uma transação concreta que force essa reprecificação, o gestor do fundo pode sustentar a avaliação pelo tempo que ele quiser. E não há necessariamente fraude envolvida até esse momento, mas é um grau de discricionariedade muito grande. Bom, vamos lá. Outro dado relevante divulgado pelo fundo foi o aumento da participação de empréstimos classificados como PIC. Isso significa que, em vez de pagar juros em dinheiro, a empresa ela incorpora o valor dos juros à dívida principal. Então, a dívida cresce, mas não mantém entrada de caixa profundo. Então, pensando de uma forma contábil, o empréstimo ainda gera rendimento para o fundo, mas economicamente isso deve indicar dificuldade financeira do tomador. Quando você empresta de um banco e ele te dá um ano de carência, essa carência ela é cobrada, os juros eles vão andando. Então, quando você começa a pagar, você vai pagar o que se emprestou e mais a carência. Então, é basicamente isso que está acontecendo. E quando a parcela desse PIC aumenta, isso sugere que empresas estão com menor capacidade de pagamento em dinheiro específico. E no caso do fundo da BlackRock, 11% da renda vinha desse tipo de estrutura. Além desse detalhe, a proporção de empréstimos que deixaram de gerar renda também aumentou significativa em comparação de trimestres. Você pode até achar que a gente está falando de um caso isolado que aconteceu com o fundo da BlackRock, mas a relevância maior está no fato de que esse fundo é um dos poucos veículos de crédito privado com essa transparência pública. E a grande maioria dos fundos desse mercado, como eles operam de forma privada, a divulgação ela é restrita a investidores qualificados. Então, se um fundo público apresentou esse nível de deterioração, é razoável a gente questionar qual que é a situação dos demais. O risco sistêmico ele surge a partir daí, porque isso gera um problema para todos os lados. Esses fundos de crédito privado eles são financiados por bancos, linhas de crédito estruturadas, investidores e que também participam de outros mercados. Se as perdas começam a se acumular, os investidores começam a solicitar resgates. E aí os fundos podem começar a impor limite de retirada
E já aconteceu isso até em casos recentes. E caso esses fundos precisem gerar liquidez, eles podem até ser forçados a vender os ativos que eles têm com desconto no mercado secundário. E quanto mais problema começa a dar nessa cadeia, os bancos costumeiramente fazem revisões das linhas de crédito e reduzem a exposição deles nesse segmento nos fundos. Então esse movimento pode desencadear um ciclo clássico de contração de crédito. Então empresas que dependem de refinanciamento agora estão com mais dificuldade de ter esse dinheiro, custos sobem, os projetos precisam ser adiados, as contrações diminuem, a economia real vai sentir o impacto. É importante destacar que a gente pode estar diante de um colapso generalizado a partir daí. O que a gente observa é um estágio de deterioração com aumento de inadimplência e maior cautela dos investidores. Mas o cenário macroeconômico desempenha um papel decisivo nesse desfecho. Se o mercado de trabalho permanecer resiliente e o crescimento econômico se mantiver estável, parte dessas perdas podem ser absorvidas em outros mercados. Porém, se houver desaceleração mais acentuada, aumento de desemprego, contração no consumo, as empresas de médio porte, que eu falei, elas tendem a ser as primeiras a sofrer e começam a empurrar com a barriga essas dívidas. E são essas dívidas, justamente, que são a parte principal da exposição ao crédito privado. E muitas vezes as garantias que essas empresas dão para tomar esses créditos são também superinfladas, principalmente se for terrenos ou até ações. A experiência histórica ela mostra que ciclos de crédito raramente terminam de uma forma mais lenta e leve. Durante o período de expansão, o risco aumenta, mas quando o ciclo muda, o ajuste é muito concentrado e rápido. Então o episódio da BlackRock, ele pode ter sido um alerta para que a gente observe esse mercado mais de perto, mas ele funciona, na minha visão, como um sinal de que o prêmio de risco pode estar comprimindo além do razoável. A promessa de retornos elevados com uma volatilidade mínima sempre tem que ter questionamento. Nas finanças, o retorno e o risco, eles sempre caminham juntos, mesmo que o risco nem sempre seja visível imediatamente. Então, ativos que não têm cotação diária não deixam de ter risco. Eles apenas não exibem na hora esse risco em tempo real. Quando a reprecificação ocorre, ela tende a acontecer de forma abrupta, como esses 19% da BlackRock. O crédito, ele sempre foi a engrenagem do sistema financeiro moderno. Ele alimenta o crescimento das empresas, sustenta esse consumo e viabiliza a expansão de investimentos. Quando ele flui com facilidade, os ativos tendem a se valorizar. E o que a gente está observando agora pode ser o início de um ciclo de reavaliação de risco. Então, o caso da BlackRock trouxe para a superfície alguma coisa que, na minha visão, estava em ebulição já há um bom tempo. O crédito privado, apesar de menos visível, ele não é imune a ciclos econômicos. Ele participa do mesmo sistema, ele está conectado aos mesmos bancos e depende das mesmas condições macroeconômicas que influenciam os outros mercados. E o principal problema dele é que ele é vendido como um ativo seguro e muitas vezes o risco embutido nele acaba sendo maior do que o mercado de renda variável. Os sinais, eles acontecem aos poucos. Em 2008, a bolha imobiliária acabou emergindo muito rápido, gerando um crash no mercado, mas todo o processo levou um tempo. Esse processo de deterioração vinha acontecendo desde 2006 e só estourou em 2008, porque foi empurrado com a barriga até um ponto que se tornou insustentável todo o processo. Então eu acredito que a gente está numa situação extremamente parecida com essa. Os sinais estão claros há um bom tempo e, na verdade, eu só estou falando de um ponto problemático dentro do sistema econômico. Se vocês acompanham meus vídeos com frequência, vocês sabem que eu falo sobre a questão imobiliária super estressada, a questão americana, a reprecificação exagerada de IA e tecnologia, dos ativos de bolsa, sobre o problema dos juros de longo prazo, sobre os 401k, que é a aposentadoria dos americanos, e agora eu estou trazendo mais um ponto que gera um estresse no mercado. Para mim, a gente já passou de longe de um ponto viável de retorno. Não tem como esse mercado não estourar nos próximos tempos. Só que, como a gente viu, muitas vezes os mecanismos usados pelo mercado financeiro deixam o sistema respirar por aparelho por um bom tempo ainda. Então, o principal desafio do investidor está em compreender toda a estrutura atual, buscar ajustar a tua carteira em um ponto que consiga surfar as altas que vem acontecendo e ter proteção
para que esse momento que inevitavelmente vai acontecer, você se saia bem. E uma coisa que eu acho interessante falar é que muitas pessoas falam sobre crashes como se fosse um evento que acontece uma vez a cada 100 anos, mas não é. O crash não é novo para quem já estudou sobre investimentos. A gente já teve mais de 10 crashes nos últimos 100 anos. Então, é algo que acontece de 10 em 10 anos. Eu estou falando de estar preparado para esse momento que repetidamente acontece dentro do mercado financeiro. E para finalizar um pouco sobre o que eu vejo, o crédito privado ele não é um vilão nem um herói. É uma peça importantíssima no sistema que gerou um crescimento muito grande para essas empresas que não conseguiam captar tantos recursos de outras maneiras. Mas quando uma peça dessa magnitude começa a apresentar problemas, o mínimo que a gente precisa fazer é fazer uma análise cuidadosa disso. E é isso que o episódio recente oferece para a gente. É uma oportunidade de entender melhor como o risco se acumula um pouco fora do radar e como ele pode emergir quando as condições mudam. Se a gente olhar apenas para o crédito privado como um segmento isolado, a gente pode cair na ilusão de que a gente está falando de um nicho específico, de um mercado paralelo que pode sofrer perdas sem necessariamente gerar consequências sistêmicas. O problema é que o crédito privado não existe num vácuo. Ele está profundamente conectado ao sistema bancário tradicional, não apenas através de financiamento direto, como eu já falei, mas através de linhas estruturadas, securitizações, derivativos e relações que fazem com que uma deterioração relevante nesse segmento não fique contida ali dentro. E para entender essa conexão é preciso enxergar o sistema como ele funciona na prática, né? Como eu falei, os bancos hoje eles operam sobre regulações e amarras mais rígidas do que foram criados em 2009. Mas isso não significa que eles não sejam criativos e que eles deixaram de buscar retornos em outros lugares. O que mudou foi a forma com que esse risco se tornou assumido. Em vez de manter determinados ativos de maior risco diretamente nos seus balanços, muitas vezes instituições passaram a financiar veículos especializados que assumem esse risco. É uma mudança de formato, não necessariamente uma mudança de redução estrutural de exposição ao risco. E quando um banco fornece uma linha de crédito para um fundo de crédito privado, ele está criando uma camada adicional na cadeia de risco. Então, formalmente, o banco tem exposição ao fundo, mas economicamente essa exposição depende da qualidade dos empréstimos que o fundo concedeu para as empresas que captaram esse empréstimo. Se essas empresas começam a falhar, o impacto sobe na cadeia e vai até o banco. E aí a gente começa a ver que isso se parece muito com 2008, porque existe a dimensão dos derivativos de crédito, como os famosos CDS, que são os contratos utilizados para transferir risco entre instituições. Esses instrumentos, eles criam interconexões que nem sempre são transparentes para o público. Eu conheço bem esse tipo de ativo porque entra muito na minha área de gestão de risco. E, assim, em períodos de normalidade, eles funcionam como esse tipo de ferramenta para gerir risco mesmo. Mas em períodos de estresse, eles atuam como amplificadores da pressão no sistema. E nunca é bom isso. O que a gente está começando a observar no crédito privado pode ser interpretado como o primeiro estágio de tensão estrutural. A gente já viu empresas como a First Brands, a Tricolor, que forneciam crédito para veículos, quebrando e gerando um prejuízo gigante para os bancos e fundos que tinham empréstimo nelas. E o maior risco surge quando esses eventos começam a coincidir com a desaceleração econômica mais ampla. Então essas empresas de middle market, que são essas principais tomadoras de crédito privado, são muito sensíveis a ciclos econômicos, como eu já comentei. Elas têm menos acesso a capital, menor poder de barganha e os custos dela são muito menos flexíveis que grandes corporações. Então elas não têm muito para onde correr. Se o crescimento desacelera ou se o desemprego aumenta, por exemplo, o impacto nelas tende a ser mais rápido e mais intenso. E como todo mundo sabe, o nível de desemprego dos Estados Unidos está subindo cada mês mais. Até por causa da entrada da inteligência artificial, que está substituindo algumas profissões, enfim, não é o tema. Mas aqui eu faço a ligação com o sistema bancário. Os bancos não estão apenas expostos via fundos, eles também estão expostos diretamente a esses créditos privados, que estão deteriorando simultaneamente em um ambiente de contração econômica. Então, assim, se
múltiplas frentes de crédito começarem a apresentar estresse ao mesmo tempo, o balanço bancário começa a sofrer, passa a ter uma pressão acumulada de vários lados ao mesmo tempo. E sempre quando eu falo em bancos, a gente pensa no JP Morgan, em bancos gigantes. Mas nos Estados Unidos a gente tem milhares de bancos, principalmente os regionais. Esses sim estão muito travados. E historicamente, crises financeiras raramente nascem de um único ponto de falha. Elas emergem de uma combinação de fragilidade que se acumula ao longo do tempo, como eu comentei também. Em 2008, o epicentro foi o mercado imobiliário subprime, mas a vulnerabilidade real estava na alavancagem sistêmica e nas interconexões através dos derivativos nesses créditos imobiliários. Hoje, como eu comentei também, o crédito privado não é o único ponto de tensão, né? Eu já falei sobre os outros, mas ele representa uma das áreas onde a falta de transparência parece ser tão significativa que a gente nem sabe o buraco onde a gente está. E aqui eu quero salientar que existe um aspecto psicológico importante na composição da carteira de muitos investidores. Como o crédito privado ele foi vendido ao longo desses últimos anos como uma classe de ativo com retorno elevado e baixa volatilidade, ou seja, mais seguro, investidores institucionais passaram a usar ele como substituto da renda fixa tradicional. E se essa percepção de risco começa a mudar, o comportamento do investidor muda junto. Então, assim como o dinheiro entrou, ele pode voltar para a renda fixa. Então, os pedidos de resgate aumentam, os gestores precisam gerar liquidez e mercados como esse, que são pouco líquidos, força a vendas com desconto e aceleram essas reprecificações. E se esse processo atinge um determinado grau de intensidade, os bancos podem se ver obrigados a revisar as linhas de financiamento para essas empresas, aumentar exigências de colateral, reduzir exposição, enfim. Isso restringe o crédito para as empresas que dependem de financiamento contínuo. O resultado é esse ciclo de destruição de crédito. E o que eu estou analisando é a estrutura e as consequências. A estrutura atual do sistema financeiro global apresenta características próprias. Alguns exemplos seriam os níveis elevados de dívida pública, níveis elevados de dívida corporativa, compressão de prêmios de risco durante anos de juros baixos. Então a fragilidade estrutural não é algo pontual, já é um estado dentro do sistema. É a consequência de um sistema que depende de crédito constante, rolagem contínua da dívida e, basicamente, ele precisa de confiança. E aí que entra outro problema, porque grandes players institucionais, eles parecem já estar atentos a essa mudança de regime. O fluxo institucional mostra grande interesse desses players por ativos reais. Então, commodities, infraestrutura, energia, metais, ativos tangíveis, enfim, tudo que independe da estrutura de crédito. Se você duvida disso, é só notar a entrada de capital massiva do estrangeiro aqui no Brasil e também em outros países emergentes que têm foco em commodity no último mês. Isso porque, assim, ambientes de incerteza estrutural, o capital ele tende a migrar para aquilo que não depende de confiança de intermediários financeiros. Como esses players têm bilhões e bilhões em ativos, eles precisam fazer esses movimentos de forma lenta, uma migração contínua. Então, por isso eu penso que as commodities vão ser os principais players de valorização, não só para esse ano, mas para os próximos 5 ou até 10. Quem não viu meu vídeo sobre a minha tese do ciclo das commodities, eu vou deixar para vocês verem depois desse vídeo. Então, por isso, ouro, prata, energia, ou seja, ativos que têm utilidade intrínseca e não dependem de promessas futuras de pagamento, tendem, na minha visão, a ter protagonismo. No entanto, simplesmente migrar para ativos reais não é suficiente como proteção. A volatilidade pode atingir qualquer classe de ativos em momentos de estresse de liquidez. Então, a verdadeira proteção estrutural exige um planejamento assimétrico. Proteções estruturais, elas não são apostas em colapsos, são instrumentos desenhados para gerar ganhos quando eventos de baixa probabilidade ocorrem. Muita gente confunde estar protegido com apostar no crash. Na verdade, não. Estar protegido é saber que quando o crash vir, você vai se beneficiar dele acontecer. Porém, enquanto isso, você surfa a valorização dos ativos como a gente está fazendo. E para conseguir ter essa proteção bem estruturada na tua carteira, a gente usa opções. Elas permitem esse efeito assimétrico sem comprometer a participação em cenários positivos. Em alguns casos, com carteiras menos agressivas, a gente chega a investir 0,1%
do que você tem em risco por mês em proteção. A lógica é bem simples. Em um sistema estruturalmente frágil, o risco não está apenas na direção do mercado, mas na magnitude dos movimentos que vão acontecer. Se for pensar, assim como um seguro residencial não gera retorno quando não tem incêndio, estruturas de proteção podem parecer ineficientes em mercados calmos, mas elas estão super baratas. Elas só são caras se você não conseguir rentabilizar a outra parte da carteira. A função delas não é maximizar retornos em períodos estáveis, e sim preservar capital e multiplicar valor quando a volatilidade explode e o mercado entra em pânico. Então, ao integrar os ativos reais com estruturas de proteção, a gente tem uma camada dupla de resiliência. Os ativos reais, eles oferecem exposição a valor extrínseco e proteção contra a erosão monetária. Então, essas estruturas assimétricas, elas já oferecem proteção contra eventos de crédito e contração de liquidez. Cada uma tem a sua função específica dentro desse contexto geral. E o mais interessante é que quando esse movimento acontecer, de crash, tudo vai cair, até os metais e commodities. Claro que em muito menor proporção e, geralmente, eles tendem a se valorizar antes de qualquer outro ativo. Mas as estruturas com opções, elas são diferentes, elas vão te proporcionar ter dinheiro justamente quando os ativos estiverem super baratos. Aí você pode comprar eles e pode escolher a melhor direção, porque tudo vai estar super barato. Então, um investidor que compreende a estrutura, na minha visão, ele age com preparação para qualquer situação. Ele entende que essa fragilidade estrutural não significa inevitabilidade de crise, mas uma maior probabilidade de momentos extremos cada vez que o tempo passa. Então, para resumir, a diferença entre sofrer e atravessar o ciclo de forma mais antifrágil e resiliente está na estrutura e montagem do portfólio, não da previsão exata do evento do crash. Então, caso você queira falar diretamente comigo para que eu ajude você nesse processo, entendendo o risco da tua carteira, tendo acesso às minhas principais teses de investimento e se protegendo desse momento que vai vir, eu deixei um formulário aqui embaixo na descrição, super rápido. Preenche ele que eu entro em contato com você nos próximos dias para a gente conversar. Bom, no mais é isso. Esteja sempre protegido e preparado para qualquer cenário. Foi um vídeo super rápido, né? Então, ótima semana e bons estudos.